Salve, salve, Universo Narrado! Nessa aula de hoje a gente vai passar pelo mapa completo de toda a mecânica, tudo de física, dessa parte do conteúdo que você precisa dominar e saber. Você que está no ensino médio, você que vai fazer vestibulares, Enem, esse tipo de coisa. A gente vai passar pelo coração do negócio aqui, em detalhe, de tudo que você precisa saber. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe Guizoli, sou físico de formação, mestre em Física Teórica pela Universidade Federal de Minas Gerais e já preparamos centenas e centenas e centenas de alunos que acertaram mais de 90% ou gabaritaram Física e Matemática nos mais diversos vestibulares do país, como você está vendo, ou seja, eu sei do que eu estou falando, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos iniciar esse aí, ó, o mapa completo da mecânica. Inclusive, não sei se você sabe, a gente tem um mapa completo de toda a matemática que você precisa saber para estudar física. Eu vou deixar linkado aqui, tá? Vamos lá. Vamos falar aqui, então, inicialmente, da cinemática, tá? Quando a gente fala de mecânica, o que é a mecânica? Eu nem falei isso, né? Eu vou deixar para falar no final. Eu acho que depois que a gente tiver construído toda a ideia, vai ficar muito claro do que se trata essa ciência. Mas, essencialmente, ela é a base de toda a física, tá? Tudo que é construído, que você conhece de física, pelo menos até o século XX, é construído com base nessas coisas. Daí a importância disso aqui. Beleza, quando a gente fala de cinemática, a gente está preocupado em descrever como os movimentos acontecem. Então, por exemplo, eu pego um certo objeto e solto ele. E ele começa a cair. A cinemática vai querer entender como que é o movimento dele. Quantos segundos demora para ele cair, qual que é a distância que ele percorre até ele cair, como é que a velocidade vai mudando ao longo do movimento. Mas é isso, essencialmente a gente quer descrever como o movimento se dá. Esse é o estudo da cinemática. E quando a gente fala de movimento, essencialmente existem dois movimentos com os quais a gente precisa estar preocupado, né? Que são os mais relevantes, os mais imprescindíveis de você dominar. O primeiro deles é o movimento uniforme, que na boa é o movimento mais idiota de todos. Realmente ele é a coisa mais simples que existe, não tem absolutamente nada que seja mais simples do que isso, beleza? O que vem a ser então o movimento uniforme? Deixa eu colocar aqui então, para que a gente possa estabelecer do que se trata esse cidadão. É um movimento em que o módulo da velocidade, como você está vendo aqui, é constante. O que significa? É um movimento no qual 1 segundo, 2 segundos, está aqui, ó. O tempo vai passando, esse cidadão ele vai avançando, porém o valor da velocidade ele é sempre o mesmo, ok? Está aqui, ó, 2 metros por segundo o tempo inteiro. Esse movimento uniforme ele pode ou não ser em linha reta. Esse nosso aqui é em linha reta, né? Mas não precisaria ser não. Beleza? Tá. Então, esse cara é o movimento uniforme. Daqui a pouco a gente vai discutir alguns gráficos em relação a ele. O que é importante que você conheça aqui, a única equação, as equações mais relevantes, na verdade, para o movimento uniforme, são duas. A primeira diz que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Eu não sei se você sabia, mas essa equaçãozinha, que é uma das mais básicas e fundamentais de toda a física, ela não vale sempre não, tá? Ela vale só quando o movimento é uniforme, ou seja, só quando a velocidade é constante. Afinal de contas, imagine um movimento no qual a velocidade muda. Se ela muda o tempo inteiro, como eu vou usar essa equação? Se cada hora o valor da velocidade é 1. Faz sentido, não? De fato, imagina, qual que é a distância que esse corpo andou nesses 4 segundos de movimento? Cara, como é que você faz a conta D igual a VT? Beleza, o tempo é 4 segundos, mas se a velocidade de cada hora vale uma coisa, é impossível você fazer essa conta aqui. VT, mas o V muda o tempo inteiro. Pô, é verdade. Então, só para você intuir e sacar que de fato isso aqui é um negócio que só vale quando o movimento for uniforme. Beleza? Tá. Existe uma outra equação, que é uma simples variação dessa, quando a gente fala do movimento uniforme, que é essa daqui. A posição é igual à posição inicial mais a distância percorrida. S é igual a S0 mais VT. Que no fundo, meio que é a mesma coisa. O que essa equaçãozinha aqui está me dizendo? Está dizendo que a posição onde um indivíduo está, que é isso aqui, é igual à posição inicial mais a distância que ele percorreu em relação a essa posição inicial, VT. Beleza? Tá. Então essas são as equações importantes quando se fala de movimento uniforme. Esse cara é muito simples. Beleza. E quando a gente fala de um movimento, então, uniformemente variado, esse movimento, então, ele é um pouquinho mais sofisticado. Ele é um movimento em que a velocidade muda, mas ela não muda de um jeito estranho. Tá aqui, ela é 2, depois é 5, depois é 8. Qual que é o padrão que você percebe? Tá passando o tempo inteiro 1 segundo, não é isso? Segundo 0 para o segundo 1, segundo 1 para o segundo 2 e por aí vai. E o que está acontecendo? Eu estou percebendo que a velocidade ela sofre o mesmo incremento, né? Ela sai de 2 e vai para 5. De 2 para 5 ela aumentou de quanto? De 3 metros por segundo. Aí passou mais um segundo, o que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou de 5 para 8.
de 5 para 8 é um incremento de 3 também. Ah, tá. Então isso aqui caracteriza um movimento uniformemente variado. É um movimento em que o valor da aceleração é constante. Constante. Aceleração tangencial. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Então, ou seja, a velocidade ela aumenta de quantidades iguais em tempos iguais, ou diminui de quantidades iguais em tempos iguais, né? Ela varia de quantidades iguais em tempos iguais. Só lembrando, quando a gente diz que de aceleração, a gente está falando justamente do tanto que a velocidade muda no tempo, né? Essa é a definição de aceleração média pelo menos, né? Então, o movimento uniformemente variado é esse, cara. A velocidade, ela aumenta, ela não é constante, mas ela aumenta a uma taxa constante. Ah, tá. A taxa com que a velocidade aumenta, ela é constante. Perfeito. E quais são as equações importantes para um movimento como esse? São essencialmente duas. A terceira é só uma mistura dessas duas aqui. A primeira equação é você saber como a velocidade varia num movimento como esse, que é isso aqui. V igual a V0 mais AT. Beleza? A velocidade ela varia de forma linear no tempo. Então, V igual a V0 mais AT representa a função horária da velocidade. Como é que essa velocidade é em cada instante de tempo? A velocidade em função das horas. Função horária da velocidade. Beleza, o que mais você precisa saber aqui, cara? Como que a posição muda no tempo? Essa não é muito trivial não, tá? Dá pra você construir ela, mas a gente não vai fazer isso aqui, eu quero só te mostrar o mapa geral. Essa aqui é a função horária da posição. Eu disse que a posição de um cara é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Pois é, esse cara não é o cara mais... não é tão trivial de entender por que esse negócio é assim, concorda? Olha, bicho, isso aqui não é tão óbvio não. Beleza, mas essa aqui é a função horária da posição. E se você misturar essas duas equações, ou seja, jogar uma equação dentro da outra, você consegue chegar numa terceira equação, que a gente chama de equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que em geral vai coincidir com a distância percorrida, ok? Então a gente tem aqui ainda essa última equação que a gente pode ter quando a gente fala de um movimento uniformemente variado, né? A equação independente do tempo, a equação de Torricelli, tá? Ela não é algo muito novo, como eu disse, ela vem dessas duas, ou seja, aqui nessas duas tem toda a informação que você precisa para resolver qualquer problema de cinemática de movimento uniformemente variado. Beleza? Toda a informação física está aqui dentro. O Torricelli é só uma mistura dessas duas equações. É importante que você saiba disso. Beleza, então, tá aqui o nosso mapa inicial. Os dois tipos de movimento você tem que conhecer. Uniforme, uniformemente variado, definição de cada um e equações que você precisa em cada um deles. Agora, uma coisa que é super importante de cinemática, eu diria que tão importante quanto conhecer os movimentos e as equações, é entender a interpretação gráfica de cada um desses caras. Beleza? E o primeiro gráfico que é super importante de você conhecer é esse aqui, ó. O gráfico de posição por tempo. Existe uma propriedade desse gráfico que é muito importante que você conheça, e essa propriedade ela vale para qualquer tipo de movimento, não só o uniforme e o uniformemente variado. Veja bem, gráfico de posição por tempo, qual que é a propriedade? É que a inclinação aqui, ela mede a velocidade. Esses aqui são dois gráficos de movimentos uniformes, tá? Com velocidade constante. O gráfico de um cara desse, S igual a S0 mais VT, isso aqui é uma reta. É Y igual a X mais B e tal. É uma função do primeiro grau, beleza? Representado por uma reta. Então tá. De modo geral, a reta que tem maior inclinação é quem tem maior velocidade. Essa é uma propriedade fundamental no gráfico de posição por tempo. Ou seja, só de olhar essas duas retas A e B, os dois corpos A e B, inclinação zero seria isso. Horizontal. Quanto mais inclinado em relação à horizontal, maior velocidade, ok? Então, só de bater o olho aqui, eu sei que o carro A tem velocidade maior do que o carro B. O carro A tem velocidade maior do que o carro B. Beleza? Ok. O que mais aí que você tem de importante? Quando eu olho, então, alguém poderia dizer, beleza, a inclinação é a velocidade, mas como é que eu olho a inclinação de uma parada que faz curva? Pô, se o gráfico for uma curva, não faz sentido? Faz. O que você tem que imaginar? Imagine que essa curva é formada por pequenas retinhas. Tente pegar essa curva e compô-la por retas. Como assim? Olha só, eu teria uma retinha aqui. Veja se faz sentido. Ó. Tem essa curva nossa de verde. Eu vou compor ela por retas. Olha só o raciocínio. Hein? Tem uma aqui, depois vai ter uma aqui. Olha só. Pô, bicho, é mesmo, né? Depois tem uma aqui, assim, depois vai ter uma aqui assim. Fez sentido ou não?
Tá fazendo sentido? Pô, bicho, é mesmo, eu posso compor essa curva por pedaços de reta. E o que você vai olhar? Qual pedacinho de reta que está mais inclinado? De novo, em relação a quê? A horizontal. Cara, de longe, o cara mais inclinado é esse aqui. Se eu chamar esse trecho de trecho A e o trecho de roxo de trecho B, eu concluo de cara que a velocidade em A está mais inclinado, não tá? Então é maior do que a velocidade em B. A velocidade em B, inclusive, nesse caso aqui, ela valeria quanto? 0, porque a inclinação aqui é 0. Em B, a reta não está inclinada para canto algum. E se a inclinação mede a velocidade, inclinação 0 significa velocidade 0. Cara, isso aqui é muito foda, tá? Isso aqui é muito importante. Tô te dizendo, então, que essa propriedade de que num gráfico de posição por tempo a inclinação mede a velocidade, ela é muito geral. Ela não vale só para um tipo de movimento, só para um movimento uniforme ou uniformemente variado. Ela vale para o movimento mais maluco que você imaginar. Porque esse movimento, que movimento é esse? Eu não faço ideia. O gráfico era malucão, toda uma curva esquisita. Mas se você imaginar que essa curva é composta por retas, basta você olhar aonde a reta fica mais inclinada, que você sabe aonde a velocidade é maior. Cinemática não é isso? Descrever o movimento através de um gráfico de posição por tempo, eu consigo entender como a velocidade desse corpo varia. Animal isso, hein? Ok. Essa é a propriedade fundamental no gráfico de posição por tempo. Já quando você fala de um gráfico de velocidade por tempo, você tem duas propriedades importantes aqui. A primeira delas é que a inclinação mede a aceleração, que é a velocidade com que a velocidade varia. Então, por exemplo, se eu olho para um negocinho desse, qual reta está mais inclinada? Sempre que se fala inclinação é em relação à horizontal. A reta que está mais inclinada é a reta A. Então eu já concluo que a aceleração do carro A é maior do que a aceleração do carro B, ok? Ponto. Beleza. Ah, e se o negócio for curvo? Beleza, faz a mesma coisa que você fez aqui. Imagine que essa curva é composta por retas, aonde a reta for mais inclinada, a aceleração é mais intensa, é maior. Entendeu a ideia? Mas isso de modo geral não vai acontecer. Por quê? Porque o único movimento que a gente estuda aqui, a gente só vai até um movimento uniformemente variado, com aceleração constante. Se a aceleração constante, é porque a velocidade cresce de quantidades iguais em tempos iguais, é porque a taxa com que a velocidade cresce é constante, ou seja, o gráfico aqui seria uma reta, tá? A função ela é linear. Então não vai aparecer para você, é muito raro que apareça num gráfico de velocidade por tempo algo curvo, porque isso indicaria que a aceleração está mudando, já que numa curva a inclinação muda. Se a inclinação muda, a aceleração muda. Como a gente não estuda movimento em que a aceleração muda, isso em geral não acontece, mas se acontecesse, valeria a mesma coisa aqui. Componha essa curva por retas, onde a reta for mais inclinada, ali você tem maior aceleração. Faz sentido? Beleza. Primeira propriedade no gráfico de velocidade por tempo, maior inclinação, maior velocidade. Segunda propriedade, digamos que você tem um gráficozinho aqui, e você quer saber, entre um instante T1 e um instante T2, qual que é a distância percorrida por esse cara? Para calcular a distância em um gráfico de velocidade por tempo, você calcula a área embaixo do gráfico. Beleza? Essa aqui é a propriedade super importante. A área embaixo do gráfico, beleza? De velocidade por tempo, para qualquer que seja movimento maluco, é o deslocamento, que em geral coincide com a distância. Tá bom? É o deslocamento ou a distância. Perfeito? Tá. Então, distância percorrida em gráfico de velocidade por tempo é a área. Ok? Aí a área aqui não dá nada. Se desse alguma coisa, eu teria te falado. Essas são as propriedades importantes. Gráfico de posição por tempo, inclinação, média de velocidade. Gráfico de velocidade por tempo. Primeiro, inclinação, mede aceleração. Segundo, área embaixo do gráfico mede distância percorrida. Agora que você já tem a manha, então, da cinemática, né? O coração da cinemática mora aqui, em conhecer esses gráficos e em entender esses tipos de movimento, uniforme, uniformemente variado e as suas equações, vamos falar aqui então de composição de movimentos. Agora que você estudou os movimentos mais básicos, né, e os movimentos unidimensionais, é importante que a gente saiba estudar composição de movimentos. Então digamos que você tem aqui um barquinho, ok, que vai atravessar um rio. Tá bom, então daqui é a velocidade do barco, VB. Aqui não tem correnteza não. Então esse barquinho ele vai na maciota. Daí um certo tempo, esse barquinho nosso, deixa eu pegar aqui, ó, ele pega e tá aqui assim, beleza? Daí um certo tempo, o nosso barquinho tá aqui assim. E daí um certo tempo, o barquinho terminou de atravessar o rio, foi parar do outro lado da correnteza. Pronto, chegou aqui. Beleza. Agora, o que acontece? A gente tem correnteza, ou seja, tá aqui, ó. Vou chamar essa correnteza aqui, a velocidade dela de VC. Ok? Ou seja, só do barco estar parado aqui dentro da água, ele vai ser empurrado rio abaixo. Qual o grande lance aqui então? Percebe que eu tenho uma composição de movimentos. A primeira pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte: quem chega primeiro do lado de lá? Com correnteza ou sem? O que você acha? Me conta nos comentários aí. Qual dos dois barcos vai chegar primeiro na outra margem?
O grande lance aqui é o seguinte, esse barquinho, ele acelera ali e tal, né, e começa a remar, sei lá se tem motor ou não, mas tá aqui, ele tem a mesma velocidade VB, e ele aponta para a vertical, para a outra margem. O grande lance é que além dessa velocidade, ele tem uma outra velocidade, que a gente chama de VC aqui, que é a correnteza. Ah, tá. Além de ter a velocidade própria do barco, por estar aqui, ele é jogado rio abaixo. E ele tem uma velocidade resultante, beleza? Que seria, então, ó, a soma vetorial desses dois camaradas. A velocidade resultante dele está aqui. O que significa? Que ele caminha ao longo dessa linha pontilhada. Ah, quando ele chega na outra margem, na verdade, ele chega aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele chega aqui. Ah, beleza. Mas qual o grande lance? Olha que interessante. Essa velocidade da correnteza, ela está jogando ele rio abaixo. Ela não ajuda e nem atrapalha ele em relação a chegar do lado de lá. A única velocidade responsável por fazer ele chegar do lado de lá é o VB. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente tira? Que, na verdade, esses dois barquinhos, sem correnteza e com correnteza, eles têm o mesmo movimento vertical. Então, verticalmente, eles avançam o mesmo tanto. Quando esse barquinho, por exemplo, estiver aqui, sabe onde que vai estar o outro? Exatamente aqui, ó, alinhado com ele. Ah, tá. Quando esse barquinho estiver aqui, onde que vai estar o outro? Exatamente nessa mesma, alinhado aqui, né? Nessa mesma horizontal. Eles vão estar alinhados. Ou seja, a moral da história, eles chegam do outro lado juntos, né? Porque no fundo, deu 2 segundos, esse barco avançou esse tanto, ok? Mas o outro barco avança verticalmente o mesmo tanto. Ah, tá. A mesma distância vertical que um anda é a distância vertical que o outro anda. Afinal de contas, eles têm a mesma velocidade vertical. Ah, tá. Então, o grande lance da composição de movimentos, né? E o Galileu estudou esse negócio, ele diz que movimentos em direções perpendiculares podem ser estudados de modo separado, porque eles são independentes, um não afeta o outro. Ou seja, o objetivo da correnteza aqui é jogar o cara rio abaixo. Isso não ajuda e nem atrapalha ele em relação a chegar do lado de lá. A velocidade que faz ele chegar do lado de lá é apenas o VB. E se esse VB é o mesmo que esse, os dois chegam do lado de lá no mesmo tempo. Ah, tá. Lógico que esse cara ele percorre uma distância maior, mas está de boa, porque ele tem uma velocidade resultante maior, afinal de contas. Ah, beleza. Essa aqui é a ideia da composição de movimentos. Sempre, então, que pegar movimentos em direções perpendiculares e quebrar eles, ok? Estuda separado a vertical do horizontal. E é essa ideia que a gente usa, por exemplo, para estudar lançamentos. Olha que louco. Imagina que eu pego e vou fazer um lançamento como esse. A gente chama de lançamento oblíquo, ok? Existe um campo gravitacional aqui e tal, e eu vou jogar esse cara aqui, essa bolinha, fazendo um certo ângulo. Como que eu resolvo esse tipo de problema? Qual que é a abordagem que a gente toma? Cara, você vai pegar essa velocidade V0 e vai decompor ela em 2 eixos, no eixo horizontal e no eixo vertical. Então você vai pegar e decompor aqui, ó. E aí você vai ter, então, uma componente horizontal de velocidade. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser vou dar um nome de Vx, ok? Vx seria V0 vezes o cosseno de θ, se você faz essa decomposição. E aqui você vai ter uma componente vertical de velocidade. Eu vou chamar isso de V0y, que seria V0 seno de θ. Perfeito? Bom, vamos comparar, por exemplo, o movimento desse camarada aqui com, por exemplo, uma bolinha, que eu pego e jogo para cima, tá bom? Então essa bolinha vai ter um movimento só vertical, só que a velocidade dela é o mesmo tamanho dessa aqui, é o mesmo V0y. Ah, tá, V0y, perfeito. O que vai acontecer com essa bolinha? Cara, ela vai subir um pouco e o que vai acontecer é que a velocidade dela vai diminuir. Concorda? Ah, tá. É exatamente a mesma coisa que acontece com esse carinha nosso. Deixa eu botar aqui, ó, V0. Então, aqui, ó, vou perceber que esse cara, dali a pouco, ele é amarelo, na verdade, né? Esse carinha nosso amarelo, dali a pouco ele tá aqui assim, ó. Beleza? O que aconteceu com esse cidadão? O que aconteceu foi o seguinte, a velocidade horizontal, ela não mudou. Ela ficou inalterada, né? É o próprio Vx. Ah, beleza, mas a velocidade vertical diminuiu. Por que diminuiu? Porque existe uma gravidade. Ou seja, esse cara, ele tem na horizontal um movimento uniforme. Aqui, ó, é um movimento uniforme. Velocidade constante, não tem nenhuma aceleração horizontal. Ah, tá. Enquanto que na vertical, esse cara descreve um movimento que uniformemente variado. É uma
É um movimento contra o campo gravitacional. Então esse cara, ele tem uma composição desses dois movimentos. Movimento uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical. Viu a importância da cinemática, de entender e conhecer bem esses dois tipos de movimento? Porque vários movimentos que a gente estuda são só composições desses dois caras. Ah, tá. Um lançamento oblíquo é uma composição desses dois caras. Então, por exemplo, vai chegar uma hora que essa bolinha vai chegar no ponto mais alto da sua altura. No ponto mais alto da sua altura, o que vai acontecer com ela? Veja bem, a componente vertical de velocidade zera. Por que zera? Ué, porque se ainda tivesse velocidade para cima, ela continuaria subindo. Ela para de subir justamente porque a gravidade desacelerou totalmente aquela velocidade. E a velocidade horizontal? Cara, a velocidade horizontal continua existindo igual. O movimento não é uniforme, então esse Vx é o mesmo. Ah, tá. E a bolinha do meu lançamento vertical, como é que é? Cara, ela chega na mesma altura máxima com velocidade zero. Olha que interessante, o mesmo tempo que demora para esse cara subir aqui é o tempo que demora para o cara do lançamento vertical subir. Onde estou querendo chegar? Que o movimento vertical desse cara é o mesmo que esse. Ah, tá, é jogar para cima e esperar cair de volta. Ah, entendi. Então, ou seja, o tempo para esse cara subir aqui é o mesmo tempo para esse cara subir aqui. Entendeu a ideia? Conclusão. Um lançamento oblíquo, você estuda ele a partir do princípio da independência dos movimentos. Você estuda separado o movimento vertical do movimento horizontal. Ou seja, se você domina bem esses dois movimentos, não tem nada de segredo em estudar um cara como esse aqui. Fez sentido? Depois você percebeu, ó, o tempo inteiro esses carinhas aqui, ó, estão alinhados, ok? Aqui, ó, tá aqui, ó, sacou a ideia? Quando essa bolinha, se eles são lançados ao mesmo tempo, quando essa bolinha chega aqui, essa está aqui. Quando essa chega na altura máxima, essa chega na altura máxima. Conclusão, o movimento vertical desse cara é o mesmo que esse. Princípio da independência dos movimentos. Uma outra composição de movimentos, por exemplo, que a gente poderia estudar, que cai num negócio importante, que a gente chama de movimento circular, é o seguinte: imagine bem a Terra. A Terra está aqui, beleza? Ela tem uma certa velocidade, e se ela tem uma certa velocidade, a tendência dela é o quê? É se mover nessa direção. Então a Terra está aqui numa boa, então a tendência dela é se mover nessa direção aqui. Perfeito. Só que existe uma composição de movimentos aqui. Existe a Terra querendo se mover para onde sua velocidade aponta, então em teoria ela teria chegado aqui, mas existe o Sol puxando a Terra em direção a ele, né? A gente chama essa força de força gravitacional. Ah, tá. O Sol pega e puxa a Terra em direção a ele. Tá aqui. E aí a Terra vem parar onde? Aqui. Caramba, bicho. E a Terra tá aqui então, cara. Ela tem uma tendência de se mover para onde aponta a sua velocidade. Então, em teoria, ela quer se mover para cá. Só que a composição da Terra se movendo para onde aponta a sua velocidade, junto do Sol, que está, na verdade, puxando a Terra em direção a ele, através de uma força que a gente chama de força gravitacional, faz a Terra cair aonde? Cair exatamente aqui, na órbita. Olha que legal. Estou te mostrando que o movimento orbital, ele é também uma composição de movimentos, cara. Então eu tenho a Terra querendo se mover na direção da tangente, sair pela tangente, né? Ou seja, para onde aponta a sua velocidade. Então daqui a um tempinho, em teoria, ela estaria aqui. E eu tenho o Sol fazendo o quê? Puxando a Terra em direção a ele. E mais uma vez, a composição desses dois movimentos é o que dá o movimento que você conhece como movimento orbital, a Terra girando em torno do Sol. Então, mais uma vez, vamos avançar aqui. A Terra tende a sair, beleza? Pela tangente, para onde aponta a sua velocidade. Dali a pouco ela estaria mais ou menos aqui. O Sol puxa ela em direção a ele. Tá aqui. Puxa ela em direção ao centro. A Terra cai então esse pouquinho e vem para onde? Exatamente aqui na órbita. Eu poderia entrar em mais detalhes sobre esse movimento com você, mas eu quero te explicar só o lance da composição de movimentos. Se você entende os movimentos simples, cara, por isso a gente começa por eles, vários movimentos mais elaborados são justamente composições de movimentos mais simples. Então tá aqui a Terra querendo sair, beleza? Pela tangente, tá aqui, ela tenderia a vir parar aqui. O Sol não deixa, puxa ela de volta em direção a ele. Aonde que a Terra veio parar? Aqui, meu amigo. E por aí vai, você entendeu? A coisa se repetindo, a Terra tende a sair fora, beleza? Ela vem aqui, ó, vamos terminar aqui já, ó. Ela tenderia a vir parar mais ou menos aqui assim, digamos, né? Aí vem aqui o Sol faz o quê?
puxa ela de volta e ela vem parar justamente aqui. Moral da história, você entendeu? Se bem que esse aqui ficou meio tosco, né? Eu puxei demais. Vamos fazer menorzinho, só para o desenho ficar bonito, né? Esse desenho aqui é bonito demais. Então aqui, ó, tá aqui, a Terra tende a vir parar aqui, o Sol dá aquele puxão em direção ao centro, a Terra pega, cai aqui e pronto. Você já entendeu. A composição disso aqui é o quê? A Terra começou aqui na prática, ela tá andando aqui, ó, sobre a circunferência. O movimento circular, ele é uma composição de movimentos. Louco isso, né? Ah, e é por isso que tem que ter uma força, então, apontando em direção ao centro e tal. É, mas isso aí já até foge da parte nossa de estudo de composição de movimento e entra na parte da dinâmica, que a gente vai entrar já já. Num movimento como esse, é importante você conhecer algumas coisas, tá? O movimento circular uniforme. Por exemplo, é importante você conhecer o conceito de frequência, que é quantas voltas esse cara dá por segundo. Né? É importante você conhecer o conceito de período, que é o tempo para completar uma volta, e a frequência ela é o inverso do período. Pô, isso aqui é importante pra caramba. E uma outra relação muito importante, quando a gente fala de movimento circular uniforme, é o bom e velho V igual a ômega R. É a relação entre a velocidade linear, a velocidade angular e o raio num movimento como esse. Super importante você conhecer e entender o significado disso aqui, beleza? Nossa discussão aqui é pouco matemática nessa aula de hoje, então eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui não, ok? Mas tá aqui mais uma vez te mostrando sobre uma outra ótica que provavelmente você não conhecia, movimento orbital com uma composição de movimentos. Então é importante pra caramba que você entenda esse lance de composição de movimentos. Probleminhas de barquinho atravessando o rio, problemas de lançamento, problemas até mesmo de movimento circular, movimentos orbitais. Você pode estudar tudo isso sob essa ótica. E agora a gente vai para a parte da dinâmica. Até então, toda a nossa conversa estava sendo puramente cinemática. O que vem a ser então a dinâmica? A dinâmica, meu amigo, está preocupada em entender a natureza do movimento. Por que o movimento se dá como se dá? Ou seja, como eu tinha comentado inicialmente, se eu pego um objeto e solto, a cinemática está interessada unicamente em descrever o movimento. Quanto tempo demora para cair? Qual que é a distância que ele percorre? Como é que é a velocidade em cada instante? Eu quero descrever o movimento. Agora, a dinâmica é o seguinte. Por que essa porcaria cai? Essa é a pergunta que a dinâmica. Eu não tô nem aí. Como é que isso aqui é cinemática? Beleza. Quanto tempo demora para cair? Como é que é a trajetória e tal? Como é que é a velocidade em cada parte do movimento? Isso é a cinemática. A dinâmica é por que se move? Por que se move de baixo para cima e não de cima para baixo? Entendeu? Porque quando eu solto um corpo, ele rola plano abaixo, como esse carinha tá aqui, né? A gente vai exagerar. Por que ele rola para baixo do plano inclinado e por que ele não sobe? Porra, é uma pergunta. Não, ele não sobe quando a gravidade. Mas sim, mas a gravidade é uma resposta da dinâmica. É uma força que existe que puxa os corpos. Entendeu? Ah, tá. Então o estudo da dinâmica ele é um estudo um pouco mais sofisticado. Aqui a gente está interessado na natureza do movimento. Por que o movimento acontece? O que faz as coisas se moverem e por que as coisas se movem como se movem? Por que a bolinha escorrega plano abaixo e não plano acima? Ah, é porque existe uma força, que é a gravidade, que puxa as coisas para baixo, blá, blá, blá. Tudo isso é o estudo da dinâmica, sacou? Forças, dinâmica. Força é o que causa a variação do movimento, né? É o que pega um cara que tá parado e põe ele em movimento. É o que pega um cara que tem movimento e põe ele parado. Ah, tá. Então o estudo de forças, de modo geral, é um estudo da dinâmica. Mas na verdade, quando você vai descrever por que as coisas se movem como se movem, existem duas descrições possíveis. E as duas são extremamente importantes. Uma descrição vai ser a descrição da mecânica do Newton, a mecânica newtoniana, as 3 leis de Newton. Elas são uma teoria mecânica de por que as coisas se movem como se movem, da dinâmica. Uma outra teoria que surge inicialmente com Leibniz, que era até um filósofo também, matemático, é usando o conceito de energia, de trabalho de energia. Ou seja, só para exemplificar e a gente fazer um comparativo simples entre as duas, veja bem, eu solto a bolinha dessa e eu constato que ela começa a escorregar plano abaixo. Beleza. A cinemática vai querer só entender quanto tempo demora para ela escorregar por completo, qual distância que ele percorre, qual que é a velocidade dela nesse ponto aqui do meio e tal. Isso é o estudo da cinemática. A dinâmica é saber por que ela se move desse jeito. E aí, por exemplo, sobre essas duas linguagens possíveis, o que o Newton diria? Falaria, cara, existe uma força aqui, tá bom? É a força peso, puxando o cara para baixo. Aí essa força, se a gente for parar para analisar com o devido cuidado, ela tem duas componentes. Ela tem uma componente que está aqui na direção do movimento e uma componente que é perpendicular a ele.
tá? Aqui, as perpendiculares. Então eu perceberei que essa minha força peso, na verdade, ela é composta por duas parcelas. Eu tenho uma componente aqui, que é o Px, chamar de Px, vai. Eu tenho uma outra componente aqui, que é o Py. E o que o Newton concluiria? Ora, pois, como eu tenho uma força, ou uma componente de força, uma resultante de forças, puxando a bolinha para baixo, essa força vai gerar uma aceleração plano abaixo. E como é que eu relaciono essa força com essa aceleração? Através da segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou princípio, isso aqui também é conhecido como princípio fundamental da dinâmica, cara. É a equação mais importante, talvez, da dinâmica. Ela está mostrando como os objetos, que são as forças, né, causam a aceleração nos corpos. E a aceleração faz a velocidade mudar, e a velocidade é o que faz o cara se mover. Então eu estou entendendo a natureza do movimento, escrevendo a natureza do movimento. Foda isso, hein, cara? Então, por exemplo, nesse caso nosso, a gente vai relacionar aqui, ó, esse Px, essa componente do peso, aí vai decompor e tal, P seno de θ, etc. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então eu descubro a aceleração com que essa bolinha rola plano abaixo, através dessa equaçãozinha aqui. Faz sentido ou não? Beleza? Ah, tá. Agora, por outro lado, uma descrição tão boa quanto e equivalente, totalmente equivalente, é o seguinte. Qual que é a ideia? Cara, alguém poderia vir aqui, olhar para esse negócio e dizer, na verdade, o seguinte. Meu irmão, essa bolinha... Então, assim, só para recapitular, aqui é uma teoria, meu irmão. Todos os corpos que têm massa sofrem uma força para baixo, essa força da gravidade, então as coisas tendem a cair. Só que essa força gravitacional tem uma componente na direção do plano, essa componente acelera o cara e aí faz ele rolar plano abaixo. Beleza. Com essa equaçãozinha e com essa ideia, você resolve todo o problema da bolinha rolando embaixo do plano. Beleza. Uma outra possibilidade de escrever esse fenômeno, análoga, mas totalmente diferente, ela não vai falar de força, ela vai falar de energia. Quando você fala de leis de Newton, você vai estar falando de forças. Quando você fala de trabalho, energia, descrição do Leibniz, você nunca vai falar de força, você vai falar só de energia. Então, ou seja, uma descrição que a gente poderia ter aqui é o seguinte, cara, essa bolinha aqui, ela tem uma certa altura. E existe um conceito que se chama energia potencial gravitacional. E aí, tudo tende a cair, né? Porque todas as coisas se movem no sentido de diminuir a energia potencial gravitacional, diminuir a altura. Essa energia potencial gravitacional, eu calculo ela assim, ó, mgh. Massa vezes gravidade vezes altura. É assim que a gente calcula energia potencial gravitacional. Beleza. E aí alguém diria, então o que está acontecendo aqui, meu irmão, é que essa energia potencial gravitacional está se convertendo em energia cinética. Então eu estou descrevendo a natureza do movimento, como que o movimento se dá, através de uma outra conversa, através de outros conceitos, que são conceitos de energia, né? Então eu digo, essa bolinha começa a se mover e ganhar velocidade, ela está ganhando um tipo de energia, que é a energia associada ao movimento. E ela ganha essa energia porque ela perde outro tipo, que é a energia potencial gravitacional. E existe um princípio por trás da coisa, que é o princípio de conservação de energia. Se eu perco um tipo de energia, eu ganho outro tipo e tal. Então o terreno é isso, cara. Eu tenho aqui, ó, uma energia potencial se convertendo em energia cinética. Então a energia potencial seria o nosso mgh, e isso aqui está virando mv ao quadrado sobre 2. Meio de mv quadrado. Tá aqui. Ah, cara, que louco, hein? São duas descrições igualmente válidas da coisa. Ah, me mostra que elas são igualmente válidas. Bom, olha só, te provo agora. Vamos lá, vamos fazer uma continha aqui, daqui a distância. Beleza? Então eu tenho aqui um triângulozinho retângulo, perfeito? E aqui é o nosso ângulo θ. Perceba que nesse triângulo aqui, se eu destacar o seno de θ, quem é o seno de θ? É o cateto oposto, é o h sobre a hipotenusa, que é d. Então vamos colocar essa continha aqui do lado, vai. Seno de θ, perfeito, é igual a h sobre d. Ou seja, esse h que aparece, ele é d seno de θ. Beleza. Como que fica, então, essa continha aqui? A massa já foi pro saco. Beleza. Então você vai ter que 2, esse 2 foi multiplicando ali, né? 2gh mais h é d seno θ. 2g d seno θ é igual a v quadrado. Ah, tá. Então eu descubro qual é a velocidade da bolinha quando ela anda uma distância d. Seria então a raiz de 2g d seno θ. Beleza. Me mostre
por gentileza, que utilizando as leis de Newton eu chego no mesmo resultado. Perfeito. Agora, como que seria então esse mesmo probleminha utilizando as leis de Newton? Você teria que primeiro decompor a força, né? Essa componente Px, isso aqui já é meio clássico, meio manjado, eu não vou discutir o motivo disso não, porque não é o objetivo da aula, ela vale P seno de θ, ok? A componente Px, ela vale P seno de θ, ok? Isso é igual a massa vezes a aceleração. E o peso, no caso, ele vale mg, ou seja, o estudo das leis de Newton, você entende como é que funciona cada força, como é que você calcula cada força, o peso, ele vale m vezes g. De modo que o m aqui também vai simplificar. E o que se obtém aqui, então, através dessa análise? Se obtém o valor da aceleração. A aceleração vale g seno de θ. Beleza, ou seja, a aceleração é constante. Porque g é constante e seno de θ também, já que θ é constante. Ah, tá. A aceleração sendo constante, o que você tem? Um movimento uniformemente variado. E no movimento uniformemente variado, como é que você descobre a distância? Desculpa, a velocidade de um cara. Ah, você pode calcular a velocidade, por exemplo, utilizando o Torricelli. Lembra? O Torricelli, já que eu não quero envolver tempo aqui, né? O Torricelli me diria que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Tá lembrando desse cara? Pô, tinha esse cara aqui mesmo. Eu tô partindo da premissa que essa bolinha eu soltei ela do repouso, ou seja, a velocidade inicial vale 0. Então a velocidade final dela seria o quê? Seria 2 vezes a aceleração, que é g seno de θ, vezes a distância percorrida. Então quando ela anda uma certa distância d, eu sei quanto é a velocidade dela. Seria o quê? Se eu fosse extrair a raiz, seria então a raiz de 2g seno de θ vezes d. 2gd seno θ, é o que a gente chegou aqui, não é? Raiz de 2gd seno θ. Percebe, então, que são linguagens diferentes e conceitos diferentes para resolver um mesmo problema. Por que as coisas se movem como se movem? O que faz os objetos caírem? Um cara vai dizer que é uma força gravitacional, o outro vai dizer que é um conceito de energia, um tipo de energia que se converte na outra, e existe um princípio de conservação de energia, em que se eu perco uma energia eu ganho da outra. Nos dois eu consigo resolver muito bem os problemas. Então, leis de Newton, forças e trabalho e energia são duas linguagens diferentes para resolver a mesma sorte de problemas, que é porque as coisas se movem como se movem. Então, quando você junta a primeira lei de Newton junto com a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton, que é a ação e reação, que diz que quando esse menino pega e empurra a parede, né, o menino pegou e empurrou a parede, F. A parede pega, reage e empurra o menino para trás, com uma força igual e contrária. Mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Essa é a terceira lei de Newton. Quando você junta o conjunto das 3 leis de Newton, isso é uma descrição completa da dinâmica, de por que as coisas se movem como se movem. Ou você pode fazer essa mesma descrição utilizando o conceito de energia. Energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, potencial elétrica, esse tipo de coisa. Então você tem que dominar muito bem esses dois tipos de linguagem e entender o tipo de problema que elas querem resolver. Sacou? Em que contexto é mais interessante que a outra? Cara, de modo geral, quando a força, seja em módulo, direção ou sentido, varia, utilizar energia é melhor do que utilizar leis de Newton. Porque como a lei de Newton lida com força, se a força está variando, seja em módulo, direção ou sentido, é um vetor que está mudando e tal, começa a ficar meio complicado o negócio. Sacou a ideia? Então essa é a nossa descrição, né, da dinâmica. Vamos agora para um último ponto aqui, então, em que é interessante para a gente coroar a mecânica. Claro que eu não estou falando de tudo, poderia citar um pouco melhor a gravidade, poderia falar um pouco de colisões, né, de quantidade de movimento, momento linear, mas essas coisas são pequenas derivações da própria dinâmica, tá bom? Uma outra coisa super importante aqui é a hidrostática, que é o estudo de fluidos em repouso. E são dois, essencialmente, os conceitos mais importantes quando você fala de hidrostática. Pressão e empuxo. Ponto. O resto é oriundo disso. O princípio de Pascal é uma consequência, um trabalho dessas duas coisas, sacou? Então, qual que é o lance da pressão, cara? Veja bem, se você está aqui dentro desse aquário, por exemplo, desse lago e tal, qual o grande lance? Cara, perceba que em cima da sua cabeça, veja bem, isso aqui não é tão simples não, mas em cima da sua cabeça tem uma coluna gigante de água, né? Então é como se você estivesse sentindo o peso. É como não, você está, né? Sentindo o peso de toda essa quantidade de água em cima da sua cabeça. Faz sentido ou não? Caramba, é verdade. E aí, quanto maior é essa coluna de água, maior é essa força que sua cabeça tem que sustentar. Muito louco isso, né? Então você sente uma certa pressão. Quando a gente fala de pressão, a definição matemática de pressão é força
por unidade de área. A definição matemática é força por área. Então, você está sentindo uma força, que é o peso dessa quantidade de água, beleza? E essa força-peso distribuída, por exemplo, pela área da sua cabeça, isso fornece exatamente quanto de pressão que você está sentindo na sua cabeça. Força por unidade de área. E o que a gente, na verdade, avança quando a gente dá esse estudo para o líquido, a gente percebe que, na verdade, o fator da área simplifica. E a pressão num certo líquido é o seguinte, a pressão ela é simplesmente ρ, densidade do líquido, G, gravidade, H, altura. Perceba, por que o G entra? Por que a gravidade entra? Ora, porque essa coluna de líquido só tem peso se eu estou no campo gravitacional. Né? Se não tem gravidade nenhuma, eu não estou sentindo nada comprimir minha cabeça, porque é a gravidade que puxa essa coluna de líquido contra a minha cabeça. É por isso que o fator gravidade ele tem que entrar aqui. Ah, beleza. A densidade também, porque perceba, um líquido mais denso, em pouco volume, tem muita matéria, muita massa. Então, se o líquido é muito denso, a pressão que eu sinto é mais intensa. Perfeito. E a altura também entra aqui. Por quê? Porque quanto maior é a altura, maior é a coluna de água em cima da minha cabeça, consequentemente, maior a pressão. Ah, tá. Então, isso aqui a gente chama de princípio fundamental da hidrostática, como é importante, né? O próprio nome da coisa mostra isso, ou lei de Steven, que diz como é que funciona a pressão em líquidos, beleza? A pressão em líquidos depende, então, da gravidade, da altura, e desse termozinho aqui, vou até destacar, esse cara é a densidade do líquido. Líquidos mais densos, então, beleza? Em geral, vão exercer maior pressão. Densidade do líquido, ok? Densidade do líquido. Perfeito? Gravidade e altura. Vou até destacar a altura aqui, então, dentro do próprio desenho. Então, esse aqui seria o nosso H. Beleza. Super importante isso. Então, por exemplo, só de olhar para uma figura como essa, o que você constata sem sombra de dúvida? Se você tiver que colocar em ordem crescente. Pressão no ponto A, pressão no ponto B e pressão no ponto C. Cara, com certeza a pressão em C é maior do que em B, que é maior do que em A, porque o C está mais fundo, maior o quê? Altura, maior a altura da coluna de líquido que está aqui. Sacou a ideia? Pô, beleza, entendi, fez sentido. Tá, próximo conceito importante então quando você fala de hidrostática, de fluidos, é o conceito de empuxo, beleza? O princípio de Arquimedes. Qual que é o lance, cara? Observe um objeto como esse aqui. Perceba bem, tem uma distribuição de pressão nele, que vê se você concorda comigo, é algo mais ou menos assim, tá? A pressão, ela é uma grandeza escalar, tá? Ela não é um vetor, não. Eu vou desenhar umas setas maiores, para dar a ideia de que a pressão é maior e tal, só para ficar mais fácil a gente visualizar o que eu estou querendo aqui. Vê se você concorda que a distribuição de pressão num camarada desse aqui é algo mais ou menos dessa espécie que eu desenhei. Por que desse jeito aí? Ficou meio esquisito aqui nesse cara aqui, eu vou colocar mais pra cá, pra ficar bem simétrico. Beleza? Tem um carinha aqui e tem esse carinha aqui. Bom, qual que é a ideia? Então ele tá sendo pressionado de tudo quanto é canto e tal, perfeito. O que eu tô desenhando? Por que a pressão embaixo é maior? Ora, porque embaixo é mais fundo. Ah, tá. Se eu vou pegar nesse ponto aqui, ó, perceba. Olha a altura que ele tá em relação à superfície, ou seja, a coluna de água é maior, né? Ah, é verdade. Já se eu for pegar, por exemplo, esse ponto aqui, essa cor aqui ficou ruim, né? Esse pontozinho aqui, tá vendo? A altura que ele tá é menor. Ah, tá. Então, por exemplo, a parte de cima dessa bola suporta uma pressão menor do que a parte de baixo. Pelo simples fato de que a parte de baixo está numa profundidade maior. Ah, tá. E essa diferença de pressão, então, ou seja, a pressão embaixo, que está pressionando a coisa para cima, ela é maior do que a pressão em cima, que empurra a coisa para baixo. Essa diferença de pressão gera uma força para cima. Essa força para cima é o que a gente chama de empuxo. O empuxo, cara, ele é uma força de sustentação que se manifesta em objetos imersos em fluidos. É por isso que um objeto dentro da água tem a sensação de ser mais leve. Não é que ele é mais leve, porque já tem uma força ali facilitando você a carregar ele. Você não precisa sustentar o peso inteiro dele. Tem algum cara te ajudando, que é o empuxo. Beleza? E eu poderia discutir mais aqui, mas não é o detalhe, né? Não é o objetivo discutir mais sobre o empuxo. O empuxo você poderia calcular. Como que você calcula esse cara? Ele é a densidade do líquido vezes o volume do corpo submerso vezes gravidade. É assim que você calcula o empuxo, beleza? Então, o ρ ali é uma letra grega, se você nunca viu esse negócio, se você não está familiarizado, isso aqui é o ρ, é a chamada densidade do líquido, ok? Deixa eu destacar isso aqui então. O G é a própria gravidade,
beleza? Densidade do líquido. E o volume submerso é quanto do volume desse corpo está dentro d'água. Nesse caso aqui, se o corpo estiver totalmente dentro d'água, é igual ao seu volume, né? O volume da parcela do corpo que está submerso na água, né? Se o cara está totalmente submerso, isso é igual ao seu volume. E esse aqui, meus amigos, é o mapa completo da mecânica. Completo não, vai, das coisas mais importantes, do coração da mecânica. Cara, quase tudo que é construído em física a partir do século XVII até o século XX é com base nisso aqui, cara, nas ideias do Newton, na dinâmica. Então, você domina cinemática, composição de movimentos, dinâmica, hidrostática, você tem o coração do negócio. E em dinâmica é trabalho, energia e leis de Newton. O resto, a quantidade de movimento, colisões, cara, são consequências do estudo da dinâmica, sacou? Hidrodinâmica, mesma coisa. Então, quase todo o resto são pequenas variações disso aqui. Então, esse é o coração da parada. Me conta por gentileza, hein? O que você achou e sobre qual outro tópico da física ou da matemática você gostaria que eu fizesse um vídeo como esse?